Hi everyone, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu vou falar aqui Teacher Léo, professor e idealizador do projeto Fluência em Foco, e hoje eu tô aqui para complementar um vídeo que eu já fiz. Eu fiz um short, na verdade, sobre a Wandinha, sobre a Wednesday. E o vídeo é exatamente sobre isso, por que o nome dela é Wednesday, de onde vem, qual a origem desse nome. Eu explico lá no vídeo, dá uma olhada, tá bem interessante. E foi de longe o vídeo mais assistido aqui, né, o vídeo de maior repercussão, e então toma mais. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a escola dela. Aliás, eu vou só começar o vídeo de hoje falando um pouco sobre a escola que ela frequenta. Vocês já repararam no nome da escola da Wandinha? O nome da escola é Nevermore. E esse nome, na verdade, vem de um poema escrito por Edgar Allan Poe. Vou colocar a cara dele mais ou menos aqui para vocês. E ele é um personagem da série, quase, né? O autor ele é citado inúmeras vezes na série. Tem um campeonato entre times ali, que lembra um pouco o quarto livro ou filme do Harry Potter, né? Além de ter sido, de fato, um escritor muito importante do idioma inglês, lógico, né? E em 1845, Edgar Allan Poe lança um poema chamado The Raven. The Raven, o Corvo. E neste poema, a palavra Nevermore, que em português significa nunca mais, aparece várias vezes. Inclusive, uma curiosidade sobre esse poema, e aqui eu já vou fugir um pouco da série, esse poema ele foi traduzido para o português pelo Fernando Pessoa, por um poeta chamado Fernando Pessoa, muito famoso. Deixou de ser The Raven para se tornar O Corvo, e o poema é incrível. É tão bom quanto a versão original. É primoroso o trabalho, é realmente muito bom. E a melhor versão deste poema em português, a minha versão preferida, pelo menos, a mais importante para mim, basicamente a primeira coisa de Edgar Allan Poe que eu vi na vida, foi uma versão em português feita pelos Simpsons. É um episódio de terror do Halloween, um daqueles episódios da Casa da Árvore, e a Lisa tá lendo algumas histórias de terror pro Bart, se não me falha a memória. E uma das coisas que ela vai ler é o poema The Raven, do Edgar Allan Poe. E com certeza ela lê a versão em inglês. Agora, na versão em português dos Simpsons, a gente deu a sorte de ter uma tradução incrível do Fernando Pessoa. E essa versão foi utilizada no episódio. E quem recita o poema é toda a voz do Homer Simpson e é incrível. Vou deixar na descrição um link para vocês acompanharem Homer Simpson declamando o poema de Fernando Pessoa. Ótimo. Outra referência muito boa ao escritor Edgar Allan Poe que a gente tem na série da Wandinha é na Copa, né? Naquela Copa Poe. A gente tem alguns times, e todos esses times, né, como é dito na própria série, levam aí nomes de contos do Edgar Allan Poe. Então a gente tem o Escaravelho de Ouro, a gente tem The Pit and the Pendulum, e a gente tem, é claro, o Gato Preto, The Black Cat. Então, assim, contos, são todos contos muito importantes, muito bons, eu recomendo a leitura, são todos contos curtos, inclusive, você pode achar um PDF aí na internet e mandar ver, ler sem medo. E eu vou aproveitar essa oportunidade falando bastante sobre um autor que eu gosto muito. Eu vou fazer algumas propagandas aqui. A primeira propaganda que eu vou fazer é sobre uma animação toda sobre obras do Edgar Allan Poe. Eu vou deixar o link para ela aqui também, tem ela completa, linda, incrível, aqui no YouTube, assiste, vale muito a pena. E além da Wandinha, outros seriados fazem também alusão e referência ao Edgar Allan Poe. E eu vou dar alguns exemplos aqui, fazer propaganda de outras séries também. Temos a obra The Following também, um seriado chamado The Following, e é uma série policial e ela é toda focada numa investigação de uma espécie de culto que comete uns assassinatos, uns crimes, todos fazendo referência a obras de Edgar Allan Poe. Então é uma baita de uma referência também. Do mesmo criador dos Simpsons, Futurama, também tem alusão, também tem referência a esse grande escritor. Provavelmente o criador dessas obras seja um grande fã desse escritor. Existe um episódio chamado O Jogo de Bender, e nesse episódio ele tá num tipo de clínica psiquiatra para robôs. E a terapia dele é um negócio bizarro, ele fica amordaçado, com o braço amarrado para trás, assim, sentado numa cadeira e tal, e um pêndulo desce sobre ele, né, e é uma referência clara ao Pulse e o Pêndulo. Tem um outro seriado também chamado Gilmore Girls, que tem um episódio chamado A História de Pulse e Fogo. O nome do escritor tá no episódio, inclusive, né? E dentro desse episódio existe a Sociedade Poe, pouco óbvio, e nesse episódio aparecem, em certas cenas, assim, pessoas conduzindo leituras de obras do escritor, incluindo o famosíssimo The Raven. E a última coisa que eu queria falar aqui é que eu sou muito fã do Edgar Allan Poe pessoalmente. Inclusive, um dos meus últimos momentos de leitura mais intenso na vida foi com uma obra do Edgar Allan Poe, um livro chamado Tales of Mystery and Imagination. E nesse livro aqui, você encontra uma série de contos do Edgar Allan Poe, inclusive The Gold Bug, e ele dá nome a um dos times na Copa Poe. Temos The Black Cat no Chapter 6, no capítulo 6, também dá nome a um deles. E temos claramente The Pit and the Pendulum, o Chapter Number 8, o capítulo número 8. Então os contos estão todos nesse livro aqui. Claro que esses não são todos os contos do autor, ele tem uma obra muito grande, muito extensa, mas tá aí. Bom, gente, eu tava gravando o final do vídeo, a bateria do meu celular acabou. Então eu tô editando, na verdade, agora o vídeo. Percebi que eu não tenho um final.
Então aqui vai, né? Comecei falando da Wandinha, terminei falando, nem lembro mais do que era. Gostaria de agradecer a você que está assistindo, ficou até o final. Clica no botão de se inscrever, clica no sininho, deixa um comentário, se inscreve, faz todo o pacote. Muito obrigado. Bye bye everyone, see you guys later.